Podcasts BandNews FM. Um oferecimento de Claro Empresas. Bora fazer juntos. Tem Negócio. Podcast com Carla Bigato. Está no ar o Tem Negócio, o podcast de empreendedorismo da BandNews FM. A nossa ideia por aqui é trazer a vida real, contar histórias de gente que consegue empreender apesar dos pesares. Gente que supera as dificuldades e bota pra fora aquela vontade de crescer, de fazer diferente, de ocupar espaços. E hoje, a nossa convidada mostra como fez com que o seu trabalho com o corpo e com a mente enchesse a sua vida de propósito. Eu chamo por aqui a campeã de jiu-jitsu, também personal trainer e fundadora de uma academia de lutas exclusiva para mulheres e crianças, Karina Santos. Seja bem-vinda, Karina! Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história. Karina, eu vou pedir para que você comece, por favor, se apresentando, contando um pouco sobre a sua jornada. Como é que você começou a empreender? Tá, eu acho que eu sempre tive esse gostinho, né, de empreendedorismo. Eu lembro que quando eu era muito pequenininha, eu pegava flores do jardim da minha mãe, fazia mini buquê e ia vender no portão de casa para as pessoas que passavam na rua, porque eu queria ter dinheiro, ter minha própria vendinha, né? Mas digamos que a parte do empreender mesmo, essa vontade veio surgir lá para 2017, 2018, né? Que eu já estava ali meio que no auge do jiu-jitsu, já estava mais estabilizada, já tinha minha filha mais velha. E aí começou a me dar essa vontade de querer empreender. Eu sou formada em educação física, sou faixa preta de jiu-jitsu também. Então, só de área de educação física, eu tenho mais ou menos uns 20 anos, né? Eu vou fazer 20 anos que eu trabalho como personal trainer. E acho que o sonho de todo personal trainer é ter o seu espaço, ter um estúdio ou algo do tipo. E eu tive a oportunidade em 2018 de ter acesso a uma academia de musculação que estava falindo. E eu já treinava nessa academia. E, inclusive, no primeiro dia que eu treinei nessa academia, eu cheguei em casa e falei pro meu marido assim, ó, daqui a um ano aquela academia vai ser minha. E dito e feito, a academia em um ano estava sendo vendida, caiu na minha mão. E eu falei assim, é agora, é a minha oportunidade. E aí eu comprei a academia, eu tinha um carro e um sonho. Falei assim, é o que eu tenho, vamos negociar, vamos ficar para conversar aqui, vocês estão querendo ser distante da academia, eu tenho um carro, como é que dá pra gente fazer? E aí eu peguei esse meu carro, que era um carro que valia mais ou menos uns 20 mil na época, eles estavam vendendo na academia por 150 mil. E eles falaram pra mim assim, olha, a gente tá com 500 alunos. Falei, beleza, trouxe um analista para poder ver se realmente era aquilo que eu estava falando. Segundo o analista, aquilo ali era realmente real, porque ele tinha ali 500 leads, né, 500 cadastros dentro da plataforma que ele utilizava para administrar a academia dele. E aí acabei comprando. Falei, beleza, vamos lá, então vamos comprar que é tiro certo. Quando eu peguei a academia, menina, nada daquilo, nada daquilo. Ele tinha 50 leads, que era 500 leads, pessoas cadastradas que já passaram pelaquela academia. Não era real, né? Eles não trabalhavam com plano semestral, plano anual, eles só trabalhavam com planos mensais. E naquele momento que eu comprei a academia, eles tinham apenas 50 mensalistas. E eu assumi uma dívida de 150 mil, achando que eu ia já estourar no primeiro mês. Eu falei, não, a academia já está se pagando, né? E, na verdade, era uma mentira. Karina, essa história é ótima, porque isso é totalmente vida real. E como você disse, né, o personal trainer tem o sonho de ter o seu espaço. E você, então, foi enganada, se viu com essa dívida, sem o seu carro, né? Então, não tinha mais o carro, ainda tinha um sonho, tinha uma dívida enorme. Filha, me conta, como é que você conseguiu fazer para virar esse jogo? Eu graças a Deus, eu sempre fui apaixonada por musculação. Eu amo educação física. Desde os meus 16 anos eu já tinha
essa clareza de que era esse caminho que eu queria seguir, né? E aí acho que quando a gente faz com amor, as coisas acabam acontecendo, mas também não foi muito fácil. Eu não tinha dinheiro para pagar funcionário, então era eu trabalhando das 6 horas da manhã até as 11 horas da noite nessa academia de musculação, minha mãe na recepção, e eu ainda era atleta de jiu-jitsu, né? Eu ainda estava competindo em alto nível, inclusive esse ano aí de 2018 e 2019 foi o meu auge dentro do jiu-jitsu, e eu tinha que conciliar aquilo. Eu travava a porta meio-dia, comia uma marmita, treinava na academia do meu cunhado, que era em frente da minha, academia só de lutas também, ia, voltava e, ó, trabalhando o dia inteiro. Trabalhava, 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 trabalhava. E a academia foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando eu estava para completar um ano de academia, eu Calma. estava já chegando ali nos 350 alunos. Karina, calma. Que a gente pulou uma parte muito importante dessa história. Uma parte importante. Trabalhando, vamos lá. trabalhando, trabalhando. Isso é assim, em 100% dos nossos episódios o empreendedor conta que se entrega, né, para o trabalho, porque trabalha o tempo todo. Agora, Não tinha vida, era só trabalho. então, como assim foi crescendo, crescendo, crescendo? Qual foi o seu primeiro passo para tirar, né, para sair dessa dívida para o crescimento da academia? Você voltou a entrar em contato com esses alunos que não tinham mais planos? O que é que você fez? Não, o que que eu fiz? Então, o que eu fiz? Eu entendi que ali, assim, eu trabalhei muito em Osasco, eu sou uma pessoa que eu sou osasquense, nasci em Osasco, e eu trabalhei nas melhores academias de Osasco. Então, eu tinha uma experiência muito boa, já tinha sido coordenadora, eu já sabia, já tinha acesso a treinos mais tecnológicos dentro de plataformas, parte digital. E essa academia que eu abri era em Itaquera. Então, digamos assim, que as coisas chegam um pouco mais atrasado quando você está no extremo leste ou extremo oeste, enfim. E quando eu cheguei nessa academia, eles ainda estavam, digamos, no tempo dos primórdios, com fichinha na mão, nada sistematizado. Era aquela coisa assim que as pessoas não eram atendidas direito, né? Inclusive o professor lá, o dono da academia, quando eu trabalhava lá, ele nem olhava na cara dos alunos fazendo errado ali do lado dele, ele nem aí. E uma coisa importante que eu tive que fazer ali é eu trazer a família para dentro da academia, né? Eu percebi que muitas mulheres deixavam de treinar porque não tinham com quem deixar seus filhos. Elas deixavam de cuidar da própria saúde porque não tinha com quem deixar. Muitas mães são mães solos, né? E as que também não são mães solos, os maridos também, tipo, não fica com a criança pra mulher treinar. É muito difícil de ver isso, né? Hoje em dia até é um pouco mais comum, mas há 5, 6 anos atrás não era assim. E aí eu vi uma brecha. Eu falei assim, eu preciso trabalhar para a família. A maioria das academias não trabalham para a família, trabalha para o individual e a maioria das vezes são focadas no homem ou na pessoa que quer ter um shape bonito. E eu não sou dessa linha de tipo, a academia é para ter um corpo bonito. Não, isso daí é consequência. A academia é para você ter mais saúde física e mais saúde emocional também, né? E o jiu-jitsu, ele trabalha muito isso, família no tatame, e a gente trabalha muito a parte emocional. As pessoas dentro do jiu-jitsu, elas são acolhidas, elas são vistas, elas não são colocadas assim, você é só mais uma. Não, é diferente o atendimento que a gente faz dentro do tatame. Então eu peguei e falei assim, meu, por que não eu aplicar os princípios do jiu-jitsu dentro da minha academia de musculação? Como? Trazendo a família, respeitando, olhando as pessoas como um indivíduo, não só como mais um ali dentro. E como a maioria das academias lá não tinham ainda a parte tecnológica, eu trouxe essa parte tecnológica. Eu trouxe treinos mais avançados, as pessoas não. Era sempre o mesmo. Ah, quer emagrecer? 3 de 15. Quer ganhar músculo? 4 de 10. E a gente, eu que já sou bastante estudada nisso, a gente sabe que não é assim que funciona. Os treinos têm que ser mais personalizados, pensando mesmo no biotipo da pessoa, como que é a vida daquela pessoa fora daquele ambiente de academia. Então eu comecei a focar mais na pessoa mesmo. Eu humanizei os treinos. Coisa que as pessoas não fazem, que deveria ser obrigatório
todos os lugares trabalhar desse jeito, né? Na minha visão. Pois é. E então eu acho que esse foi o meu diferencial para fazer com que as pessoas começassem a chamar outras, principalmente as mulheres. Então a minha academia tinha muita mulher. Outra coisa diferencial foi as aulas de ginástica com uma professora da vida real. O que é a professora da vida real? É uma mulher que ela não tem o shape, ela é uma pessoa com um corpo normal, mas ela faz tudo, treina bonito, dá aula bonita, ela dá uma aula maravilhosa. Ela também é mãe, inclusive levava a filha para treinar. Então eu mostrava que, olha, mulher, você é capaz de fazer, olha a minha professora aqui, olha eu aqui, onde a gente está cuidando da nossa saúde, está trabalhando, está com os nossos filhos do lado, e aqui você e seus filhos também são bem-vindos. Você está falando Então começou muitas mulheres, muitas mães a trazerem, entendeu? Você está falando de vida real, de humanizar o atendimento, de individualizar de acordo com a necessidade das suas alunas, né? E você falou de inovação também. Eram coisas básicas que aquele lugar pedia e você enxergou e conseguiu implementar ali. Você mantém ainda essa academia de musculação ou você está com a academia de lutas? Porque eu sei que essa era em Itaquera, né? Você falou, e a sua academia de luta é no Tatuapé, certo? Isso, exatamente. E aí o que acontece? Na mesma época eu também tinha meu marido já tem uma academia de jiu-jitsu consolidada aqui no Tatuapé, que é uma academia mista. Já está com quase 12 anos já de estrada essa academia. E aí, quando eu estava para completar mais ou menos um ano de academia de musculação, a gente teve aquele baque da pandemia. Então, quando eu estava começando a me pagar, entrou a pandemia. Nessa época que eu estava já me pagando, eu já estava ali com uns 4, 5 funcionários. Então, eu tinha professor de Muay Thai, eu tinha professor de dança de salão, eu tinha estagiário de musculação, né? Então, eu já estava ali começando a ter uma equipe trabalhando junto comigo. E aí entrou a pandemia. Eu falei, todo o dinheiro que eu tinha guardado eu peguei para pagar funcionário. Eu falei, não vou deixar meus funcionários na mão. Comecei a oferecer as aulas, lógico, online, né? Eu ofereci algumas aulas particulares também, com porta fechada, para poder tentar sobreviver, pagar o aluguel. Aí passou a pandemia, eu engravidei durante a pandemia, também um detalhe importante. E durante a pandemia, eu me formei como doula, né? Sabe o que é uma doula? E ajuda, auxilia no parto de outras mulheres, né? Um trabalho lindo, importantíssimo e que traz a humanização também, está muito presente em você, né, Karina? Exatamente. E é muito engraçado porque, assim, apesar de eu ser de 2 esportes que são predominantemente masculinos, né, que é o jiu-jitsu e a musculação, eu por muito tempo fui muito masculina, eu tive muito pensamento masculina, eu era muito machista. E aí, quando eu comecei a ter acesso a mais mulheres, eu comecei a ter mais empatia, comecei a enxergar as dores delas e me ver muitas vezes nessas situações no qual eu não me enxergava. Então, quando entrou a pandemia, eu comecei, eu descobri o que era doula, alguém me apresentou quando eu engravidei, falei assim, olha que legal isso aqui, doula, por que você não tem uma doula? Eu, doula? O que é doula? Eu falei, vou estudar. E aí comecei a estudar, fiz o curso de doula, me formei como doula, cheguei a atuar na área para poder ter experiência, mas hoje eu não trabalho mais com isso, mas tenho a experiência como doula. E aí, como doula, que eu comecei a me aprofundar de verdade ao mundo feminino e principalmente a parte emocional. E aí, na pandemia, o que eu consegui enxergar também? Que tinham mulheres que estavam sofrendo muito de violência doméstica, então o número de violência doméstica foi lá em cima, porque as mulheres estavam 24 horas com seus agressores, não tinham para onde correr, né? Não tinham como fugir, era ali 24 horas. Você 24 horas no mesmo ambiente de um cara narcisista, um agressor, é complicado, aumenta muito as chances de dar ruim ali. Então eu peguei e falei assim, como é que eu posso ajudar? Comecei a também me especializar em defesa pessoal feminina e até montei um curso de defesa pessoal que se chama Defesa Consciente. Então, durante a pandemia, eu trabalhei muito ali, dando algumas aulas online para as meninas, gratuitas, para poder ensinar elas a se defender. E isso foi crescendo uma paixão dentro de mim em ensinar mulheres a se defenderem, ensinar mulheres a se empoderarem, acreditarem mais nelas, sabe? Essa coisa assim que a mulher não tem, porque eu não tinha isso.
E aí eu via que eu ajudando aquelas mulheres, eu também estava me ajudando, estava crescendo muito como pessoa, principalmente como mulher. E, e aí, beleza. Passou, voltou a pandemia. Eu grávida, né? Aquela loucura. Meus 350 alunos caíram para 100, Meu né? Muita Deus. gente eu tive que devolver dinheiro. Eu ainda estava em débito da academia, porque foram 150 mil, ainda, ela estava começando a se pagar. E aí eu tive que pegar um empréstimo no banco, que, nossa, me lascou inteira, 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 inteira. Virou aquela bola de neve. Imagina só. Tentei ainda segurar as pontas ali por mais ou menos 2 anos, praticamente. E aí, no penúltimo ano, antes de eu fechar a academia, começou aquele boom de academias low cost, que é uma Smart Fit, Red Fit, e abriu uma na esquina dessa minha academia de musculação. E aí eles já chegam com dois pés no peito, né? Eles chegam daquele jeito assim, R$ 10 no primeiro mês. E eu falei, meu, R$ 10 no primeiro mês, como é que eu vou bater de frente com isso? Eu sou pequena demais para poder bater de frente com uma academia de um nível low cost, que é aqueles aparelhos absurdamente lindos, inovadores, a academia toda climatizada. A minha academia era uma academia simples, de bairro, era uma academia para família, né? E eu falei, meu, como é que eu vou bater de frente? Tive que renovar tudo, larguei as aulas, botei funcional junto, fiz um treino totalmente diferente, tentei ali inovar de todas as formas possíveis. E aí chegou um ponto que a minha outra a academia do meu marido, do Tatuapé, estava tendo que pagar esta academia. E você assumir que você faliu, menina, é muito difícil. Você não quer falar assim, cara, eu fali, vou ter que fechar as portas, é um sonho que se acabou, mas tive que fazer isso, com o pé no Caramba. chão, e meu marido sentamos para conversar, e falando, Karina, meu, não dá, a gente tem dois eu acho, filhos, o nosso ganha-pão é a outra, não tem como, não dá, Eu acho que você não tem dá, e aí, vou noção do fechar. quão rica é a sua história e o quão valiosa ela é para quem está acompanhando o Tem Negócio, porque você está passando por todas as etapas e ainda eu acho que Todas tem as algo. coisas. Você falou sobre a oportunidade que caiu no seu colo, foi enganada quando não sabia daquela dívida, conseguiu fazer o negócio virar, enxergou um novo propósito no que você fazia, foi engolida por um gigante, né? Porque isso tem acontecido muito, negócio de bairro, Sim, o pequeno empreendedor se vê muitas vezes ali encurralado por uma grande empresa. E eu imagino o quão difícil não foi também esse momento, uma vez que você é atleta, você é treinada para se superar, né? E para sozinha conseguir romper sim. esses obstáculos. Chegar num momento e dizer, olha, tentei de tudo e não deu. Como é que foi esse momento na sua E não vida? deu. Olha, foi muito difícil, eu tive que fazer terapia, inclusive, porque eu até quase me separei do meu marido nessa época, né? A gente brigava muito, porque, gente, a maioria das brigas é por causa do dinheiro. E, cara, a gente realmente estava numa fase que eu estava pedindo dinheiro emprestado para minha sogra para poder colocar comida dentro de casa. E aí a gente falou, meu, não dá mais, né? Chegando nessa situação. Meu marido com quase 40 anos, eu já com meus mais 30, com dois filhos, meu, tem que abaixar a orelha, dar 10 passos para trás e tentar em outras possibilidades, né? Então a gente decidiu se mudar para o Tatuapé para poder ficar mais perto dessa academia do meu esposo e a gente focar nesse negócio. E eu indo para o Tatuapé, eu tinha a oportunidade de estar tendo mais alunos de personal, porque em Itaquera não tem esse, como eu posso dizer, É um essa perfil, cultura, né, do né? É um investimento perfil em aulas diferente, particulares, é um né? perfil. Uhum. São poucas pessoas que têm essa clareza da necessidade do personal trainer. E quando tem essa clareza, também a região não permite que você cobre um valor que é o que eu realmente eu queria cobrar, né? Aquela região não queria me pagar o que eu realmente mereço, o que eu realmente estudei. E aquilo me deixava muito frustrada. Eu falei, meu, eu vou ter que mudar de ambiente. Não adianta, gente. Às vezes você não tem aquilo que você deseja, porque realmente o ambiente que você está não te favorece para aquilo. E você acordar para isso, de que realmente o ambiente, você tem que estar mudando esse ambiente para o seu crescimento, é muito importante. Isso eu falo para tudo na vida, né?
Às vezes a gente fica preso ali no emocional a coisas que estão te puxando para baixo, porque você começou lá atrás em um sonho, você idealizou alguma coisa, só que você fica insistindo ali, é um relacionamento que não tá mais legal, às vezes numa faculdade que não é aquilo que você está fazendo. Então, assim, a gente tem que, às vezes, dar 2 passos atrás, tem que mudar de ambiente, sim, para poder estar dando certo. Né? Isso a gente chama de geografia. Às vezes a geografia não está a seu favor. Então, a gente toma essa decisão de ir para o Tatuapé, pagar um aluguel um pouco mais caro, inclusive, foi um investimento, né? Para eu poder receber mais como personal, o meu marido também ter mais tempo de qualidade, tanto no trabalho quanto os filhos e a família, né? A gente conseguiria melhorar essa necessidade que a gente estava tendo, porque a gente não tinha mais esse convívio familiar de tanto trabalhar. E eu, de repente, também pegar para trabalhar fixo em uma academia. E é muito engraçado que, assim, depois da pandemia, eu tive uma segunda cirurgia de joelho, né? Então, eu tinha um bebê que eu estava ainda amamentando, inclusive, eu estava saindo ali da amamentação, mudando de residência e uma cirurgia no joelho. E aí eu fiz essa mudança, e ao mesmo tempo, porque eu não gosto de ficar parada, eu falei assim, como eu não posso competir no jiu-jitsu, eu vou competir no fisiculturismo, que era um sonho meu. E eu acho que vai agregar muito eu ser fisiculturista, porque eu vou entrar num shape diferente. Essa região do Tatuapé é uma região que a galera olha muito para o corpo da pessoa, né? Então, eles valorizam isso. O personal, ele tem que estar com um corpo bonito, porque é como se ele não conhecesse nada. Esse vou unir útil ao agradável. Vou mostrar que eu posso, que olha só, eu mesmo sendo mãe de 2, pós-cirurgia, vou competir no fisiculturismo. Então, comecei a me preparar no fisiculturismo e, ao mesmo tempo, fazendo a reabilitação do meu joelho. E aí foi. Aí, competi no fisiculturismo, tudo certo, linda, maravilhosa. E logo depois que eu competi no fisiculturismo, eu comecei a trabalhar em uma academia de musculação. Para ganhar, assim, muito pouco. Era muito pouco. Eu acho que eu ganhava em torno de R$ 800 formada em educação física. Não, e faixa preta em jiu-jitsu, e atleta de fisiculturismo, e ex-dona de academia. Nossa. É a coisa de dar 10, muito mais de 10 passos para trás para conseguir dar o próximo passo. Mas é uma história de superação incrível a sua, Karina. E eu sei que ela não terminou, não chegou nem na metade, mas deixa eu só te interromper por um segundo, porque é o seguinte, o Tem Negócio ele é transmitido aqui da sala digital Band Google, então a gente tem acesso aos termos mais buscados no Brasil, aquelas dúvidas mais digitadas no campo de busca. E quando a gente fala sobre empreendedorismo, o interesse por abrir academias de atividade física, ele é grande. Dá só uma olhada. A gente tem aqui nos termos mais buscados, né? O terceiro mais buscado é sobre como abrir uma academia de ginástica. E quando a gente está falando, Karina, em esporte, em manter um empreendimento desse, existe uma responsabilidade muito grande, que é a responsabilidade sobre a segurança dos alunos, certo? Eu queria só te ouvir sobre isso. Sim. Naquele primeiro momento em que você abriu a sua primeira academia e aí depois, nesses próximos passos também, qual é o tamanho dessa responsabilidade sobre a segurança das pessoas quando se é dono de uma academia de ginástica? Menina, enorme, porque você está lidando com vidas. Vidas, A pessoa pode infartar na sua mão se você fizer alguma coisa errada. A pessoa pode ter uma lesão gravíssima. Pode acontecer inúmeros acidentes em um piscar de olhos. Então, assim, é um risco enorme. E não é valorizado. Porque as pessoas não enxergam como isso, como algo... É tanto quanto uma medicina. Um médico fazer uma coisa, dar um medicamento errado, ou no meio da cirurgia ele esquecer alguma coisa lá dentro. É basicamente a mesma coisa. Você piscou, o aluno está machucado, o aluno infartou, eu já vi muita coisa, né? Então é uma responsabilidade enorme. E eu fico assim, eu fico até apreensiva muitas vezes, porque eu vejo tanta coisa ruim na academia, tantos profissionais sem qualificação adequada para estar exercendo as profissões. Mesmo a gente tendo uma regulamentação como o CREF, a gente entende que o CREF ele só vai lá quando ele recebe uma denúncia. A fiscalização do CREF ela ainda deixa muito a desejar.
E o CREF também deixa de, como eu posso dizer, prestar, né, um serviço sei lá, ir lá, passar um treinamento para a equipe, para os funcionários, de olha, coisas que vocês têm que estar atentos nos alunos, para eles não se machucarem, não sei o quê, porque tem muita coisa que não é feita na faculdade. Apoiar tem esse profissional, né, Karina? Academias, sim. E também tem muitos profissionais, donos das academias, que não são da área. Eles são simplesmente empresários. Eles só querem saber do dinheiro cair na conta. Principalmente das academias low cost. Uhum. As academias low cost, a maioria não é da área, gente. São empresários que têm dinheiro, veem uma oportunidade de negócio e investem e pagam para alguém tocar. É o que eu vejo. Eu trabalho em academias low cost, dando aula de musculação, sou personal trainer. E é o que eu vejo, é largado, não tem treinamento. É muito Eles comum. não estão nem aí para o aluno. Eles não estão nem aí para o aluno. Inclusive, vou até contar aqui uma coisa. Quando eu tinha acabado de me formar na educação física, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de como personal trainer dentro de uma academia dessas, que foi uma das primeiras, não vou citar nomes. E me chamaram para fazer uma entrevista. Karina, você tem vontade de trabalhar aqui e tal, não sei o quê? Fui participar da entrevista. E sabe uma coisa engraçada que ela me contou? Ela falou assim, olha, aqui tem um detalhe. Como a demanda é muito grande, você só pode ensinar o aluno uma vez. Você passou para o aluno o exercício e aquele aluno continuou fazendo errado, se ele não te chamar, não é para você ficar corrigindo. E vai totalmente contra, imagino que a sua formação, né? Meu Deus. É o que a gente vê, isso é muito comum. Eu falei assim, olha, agradeço, mas eu não quero. Eu não quis. Eu falei assim, desculpa, eu não me formei para isso. Se eu passar por um aluno e eu ver ele fazendo errado, mesmo que ele não seja meu aluno, eu vou corrigir. E até hoje eu sou assim. Eu rasgo meu crédito do que eu não corrigir um aluno. Eu falo, com licença, tudo bem, eu sou a professora Karina, sou personal trainer também. Posso te dar uma ajuda? Posso te corrigir? Se a pessoa fala assim, quero, por favor, eu vou lá e corrigir. A pessoa fala assim, não, foi assim e tal. Não, beleza, mas se você quiser um toque, estou aqui. Mas eu não vou deixar aquele aluno ainda acreditando que ele está fazendo certo e não está fazendo certo. E depois ter uma lesão, algo gravíssimo, porque é responsabilidade minha. A sua parte está feita. Eu me comprometi com isso. É igual o médico, ele se compromete. Independente de quem seja meu paciente dele, ele tem que ajudar. Tem. Né? Então eu vejo umas coisas assim que eu falo, gente, como é que essa pessoa se formou em educação física? Como é que ela está trabalhando com isso? Como é que tem uma empresa dessa? Porque é muita coisa feia que a gente vê. Infelizmente. E isso só mancha a nossa reputação, porque não são todos que são assim. É terrível. Né? Karina, deixa eu chamar aqui mais um gráfico para a gente ver, são dados da Sala Digital, que mostra o seguinte, olha, o interesse de busca no começo do ano é enorme, a coisa vai diminuindo com o caminhar, o passar dos meses. Exatamente, né? No começo do ano, janeiro, todo mundo tá a fim de praticar atividade física e a coisa vai caindo com o tempo. Você, com sua experiência à frente desse negócio, o que você passa de dica prática para quem pensa em abrir uma academia de ginástica com relação a isso, né? A sazonalidade do faturamento. Primeiro, tenha planos. Planos para longo prazo. Gente, esse negócio de mensalidade, pra gente, não existe. É cartão de crédito, é garantir pelo menos um ano ali daquele aluno ali dentro com você. Porque se você ficar contando com o aluno mensalista, a primeira dor de barriga que ele vai fazer, a primeira dor de barriga, o primeiro frio que ele sentir, o primeiro... hoje eu mereço ficar em casa descansando, já era, você perdeu esse aluno. E você vai ter um baque assim, vai vir só dívida atrás de dívida. E fazer um planejamento anual. O que é o planejamento anual? O que eu posso estar fazendo, já que eu sei que nessa época eu vou ter uma baixa de aluno, o que eu posso estar fazendo? Ou para aumentar o meu ticket, ou para trazer mais gente nesse momento. Porque é muito engraçado também que as academias low cost não querem o aluno lá dentro, na verdade. Eles querem você pagando o plano, mas não querem você treinando. Quer ali que cartão de crédito passe só, né? Fechou, R$10 no primeiro mês, dali para frente não precisa nem vir mais. Isso, porque a academia cheia gera gasto.
é manutenção, é mais funcionários, é maior gasto de água, de luz, de tudo, né? Então, o empresário mesmo, ele não tá nem aí pro aluno. Ele só quer a conta ali caindo, só o dinheirinho caindo. E eu já sou do contrário, vem e a gente vai ter que se virar para te atender. O problema nosso é a minha responsabilidade não deixar cair a qualidade. Então eu tenho que mover algumas ações, eventos, promoções, né? A gente tem que estar atualizados, pegar de outros nichos e trazer para dentro, né? Eu acho que o planejamento é o mais importante. Não deixar chegar, olhar e falar assim, nossa, cadê os alunos? Para depois tomar uma decisão do que vai fazer, tentar fazer alguma coisa. Não, você já sabe que é assim. Então já planeja, porque aquele mês você vai ter uma baixa. É o treino de força do empreendedor, né, Karina? Tem que fazer a progressão de carga. Senão vai perdendo a massa muscular ali na caderneta. E assim, eu não estudei gestão. Quando eu abri a minha primeira academia, eu não tinha fundo de caixa. Gente, eu tinha um carro e um sonho. Eu tinha que ter pelo menos ali o triplo do que eu gastava por mês para poder garantir o funcionamento da minha academia. Né? Então, foi uma coisa que eu errei muito. Então, antes de você abrir o seu negócio, tenta pelo menos ter um fundo de caixa antes, para que se acontecer algum problema aí no percurso, você ter com que segurar e você não tirar o da sua família para poder cobrir a sua empresa. Isso não pode, né? As contas se misturarem. Outra coisa que eu não tinha um Prolabore. Hoje eu tenho um Prolabore, eu tenho meu salário. Né? Então, não misturar as contas. Eu fazia um bololô. Então, gente, estudem finanças, estudem gestão, porque isso é muito, muito, muito importante. No seu caso, você aprendeu batendo cabeça. Como é que foi que você deu esse passo? Você procurou uma mentoria? Como foi que você descobriu tudo isso? Então, na verdade, depois que eu fali, aí eu tenho, assim, a nossa equipe de jiu-jitsu é do meu marido e dos meus cunhados. Então, os meus cunhados, meu marido, eles também começaram a se mover ali, porque hoje é uma equipe grande, com mais de 50 unidades que usam o nome da Almeida JJ. Então, eles começaram a fazer mentorias e trazer pra gente. E aí, eu aproveitei esse embalo e comecei a fazer, mas depois que eu já tinha falido, né? Você falou, né? Você citou a questão da violência contra a mulher, a violência doméstica no período da pandemia. Infelizmente, a gente tem visto nesse ano de 2026 muitos casos, dá para chamar até de epidemia em São Paulo, quase um por dia nós tivemos em São Paulo no começo desse ano aqui de 2026. Então, a gente sabe que você se propôs a fazer um trabalho muito importante nesse sentido também, que é a defesa pessoal para mulheres, né? Isso mesmo. Eu sempre continuei trabalhando com isso, eu dou palestras, empresas, comunidades, projetos sociais. Inclusive, no mês de março, agora mês das mulheres, meu mês de agenda lotada, porque todo mundo quer pôr defesa pessoal, quer falar sobre esse assunto, né? Então, é uma forma de eu estar levando essa defesa pessoal. E eu também enxerguei como um negócio. Só que antes disso, eu falei assim pro meu marido, antes de eu pensar, né, na academia, tal, de defesa pessoal para as mulheres, eu falei assim pro meu marido, vou me especializar em mulheres, em saúde da mulher, né? Quero ser uma especialista em mulher, tentar entender mais o mundo feminino, já que eu vivia num mundo que era uma bolha masculina. Eu vou fazer isso daí. E comecei a investir. E aí, eu vi ali que, por que não abrir um espaço só para mulheres? Só que ainda estava assim, um sonho meio distante. Eu estou hoje com 36 anos, vou fazer 37 anos. E eu falava assim, não, vou fazer isso daí quando eu estiver com meus 40 anos, que é quando eu pretendo estar me aposentando como atleta profissional de jiu-jitsu. Então aí eu vou ter tempo para poder me dedicar 100% a uma empresa voltada para mulheres. E aí foi, mas eu ainda estava com aquilo ali na cabeça. Só que eu falei, eu sou daquelas pessoas assim, fica atento aos sinais. Fica atento aos sinais. E aí eu fico atento, eu vejo um espaço alugando, sabe? Fico olhando, o que está precisando, não sei o quê. E aí, nessa época que eu tava como personal, eu falei assim pro meu marido, olha, eu sei que eu vou ser a personal trainer mais famosa do Tatuapé. Vai todo mundo me conhecer nessa região do Tatuapé.
Vou falar, a personal trainer é a Karina Santos. E graças a Deus eu também estou atingindo esse nível. Mas não só por causa do personal, como lutadora também. Né? Posso só fazer uma contextualização? Eu voltei a lutar. Eu queria só contextualizar, porque o Tem Negócio ele vai estar disponível nos principais tocadores de podcast, na internet. Então, quem não é de São Paulo, Tatuapé é um bairro que fica na zona leste da cidade, um bairro nobre da zona leste da cidade de São Paulo. E aí, fazendo também uma explicação, né, de um pouquinho mais cedo. A Karina saiu da região de Itaquera, que é uma região um pouco mais afastada do centro, uma região mais periférica, para essa área do Tatuapé, que é uma área nobre, é uma área top, né, Karina? Área nobre. É tipo Moema, né? Moema, Alphaville. A galera daqui são consideradas desse mesmo nível. E era um sonho morar aqui nessa região, realizar esse sonho. E aí, beleza. Fui trabalhando, voltei, o pessoal começou a me conhecer. Aí entrou o ano de 2026, que foi o ano passado. E aí começou a sair muitas manchetes de mulheres sendo assassinadas todos os dias, feminicídio para lá e violência para cá, crianças sendo abusadas, estupradas, né? E eu vi aquela coisa tal. E eu estava ano passado numa fase dentro do jiu-jitsu que eu estava meio que sem propósito, sabe? Eu tive um ano anterior, de 2025, no qual eu ganhei todos os campeonatos que eu lutei. Eu fui campeã mundial, campeã pan-americana, campeã europeia, campeã brasileira, ganhei tudo. E não conseguia um patrocinador. E eu falava antes, eu falava que eu não tinha patrocínio porque eu não tinha título. Conquistei todos os títulos que um atleta deseja dentro da carreira, continuei sem patrocínio. Eu falei, o que eu tô fazendo nisso daqui? E aí eu fui lutar um campeonato brasileiro. Sabe, um campeonato assim que eu tava doente, eu não tinha treinado. Eu já não queria treinar, já estava muito tempo sem treinar jiu-jitsu. Eu fui lá só para poder pontuar para a equipe, para poder ajudar. Eu não queria estar lá. E eu fui campeã, sem esforço nenhum. Eu voltei para casa, muito emocionada com aquilo ali. Eu falei assim, e conversando com Deus, eu fiquei, Deus, qual que é o meu propósito dentro do jiu-jitsu? Por que eu gosto tanto disso daqui? Vale a pena eu ainda, sabe, fazendo aquelas questões, vale ainda a pena eu continuar seguindo esse caminho? Eu tô com tanta lesão no meu corpo, né? Tô cansada disso daqui e não ser reconhecida, porque o atleta, o reconhecimento que a gente quer é mídia, aparecer igual eu tô aqui agora, aparecendo na mídia, isso é muito importante pra gente, porque a gente pensa assim, eu tenho mídia, eu tenho patrocínio. Eu tenho patrocínio, estou sendo valorizada como atleta, como uma profissional, que é o que eu sou. Porque a dedicação de um atleta é igual a qualquer trabalho. Você se dedica de 8, 12, 24 horas por dia, porque qualquer coisa que você faz de errado, um sono errado, uma alimentação errada, se você for para uma festa, isso tudo pode atrapalhar a sua carreira. E aí eu comecei a procurar um lugar para poder abrir a minha academia. Tomei a decisão. E aí no ano de 2026, eu abri a Almeida JJWK, que se chama Woman and Kids, que ela é premium, porque trabalhar para mulher tem que ser premium. Eu falei, eu quero que a mulher aqui seja o centro da atenção, eu quero tudo muito lindo, eu quero que ela entre no banheiro, o banheiro esteja cheiroso, que tenha ali um absorvente para se caso ela precisar, um lencinho umedecido para ela tirar a maquiagem dela depois do trabalho, sabe? Eu quero que ela seja mimada. Ela vai chegar para fazer uma aula, ela vai ser muito bem recebida, com uma caixinha, um kimono cheiroso, uma cartinha acolhendo ela, um chocolatinho, uma aguinha. Então, esses detalhes também que eu trago na minha academia fazem total diferença no meu negócio. Por quê? Eu estou olhando a pessoa no individual. Eu não estou olhando a pessoa como um dinheiro. É uma característica muito feminina essa. E está relacionada também. Então, está relacionada à pergunta que eu tinha separado aqui, porque a gente vai se encaminhando, né, para o fim do nosso episódio, porque justamente o trabalho relacionado ao cuidado ainda é essencialmente feminino. Né? Então, eu queria pedir para você um conselho prático para as mulheres que se sentem sobrecarregadas nesse momento, que elas têm que cuidar de casa, cuidar dos filhos, cuidar de si, cuidar do próprio negócio. Que conselho prático você traria para essas mulheres nesse momento? Olha, bem legal, porque eu, inclusive, montei uma comunidade que se chama Mulheres de Alta Performance.
Gente, meninas, mulheres, minhas poderosas, que aqui eu empodero mulheres, então vocês são poderosas. A minha dica, entra no meu grupo, mas eu vou passar uma dica legal daqui a pouquinho. Entra no meu grupo, me segue lá no Instagram, Karina Sante. Manda uma mensagem para mim que eu vou direcionar vocês pro grupo. No grupo eu dou várias dicas, várias orientações, no qual eu trago a minha expertise como atleta para ser aplicada na vida real dessa mulher. Em primeiro lugar, tem um sonho. Sonho grande. Sonho grande. As pessoas têm medo de sonhar, né? As pessoas sonham muito pequeno. Eu quero ganhar mais. Tá? Quanto mais? O que é mais para você? Pode não ser mais para mim. Às vezes o ganhar mais para mim é ganhar 100 mil por mês e para você o ganhar mais é 100 reais a mais no seu salário. Tenha clareza do que você quer, né? Aonde você quer chegar, qual que é o caminho que você quer percorrer, como que vai ser isso, planeje, estruture e aplique. Essa é a multicampeã de jiu-jitsu, fundadora de uma academia de lutas exclusiva para mulheres e crianças, a Karina Sante. Karina, como é que faz para te achar nas redes sociais? Gente, do jeito que tá aí, ó, Karina com C, não procura com K, senão vocês não acham. Sante, e aí tá escrito assim, atleta, Karina Sante, atleta. Me chama lá, mulheres, podem me mandar mensagem, precisar de alguma orientação, inclusive dicas de academias onde vocês podem estar buscando perto do bairro de vocês, eu ajudo vocês, tá? Me manda uma mensagem, me dá um oi, que vai ser o maior prazer atendê-la. Karina, muito inspiradora a nossa conversa, obrigada demais por ter participado aqui do Tem Negócio. Parabéns pela sua jornada, parabéns pelo seu trabalho, muito crescimento para você, muito sucesso. Obrigada. Obrigada. Amém, obrigada. Eu agradeço muito pela oportunidade. Vocês abrirem portas para a gente contar um pouco da nossa história é muito legal, né? Não só para mim como empresária, mas também para que outras mulheres se inspirem, né? E falem assim, olha, também acontece com ela o que eu tô passando, né? Porque às vezes a gente acha que tudo acontece só com a gente. É só a gente que tem problema, ninguém mais tem problema, e a gente sabe que não é bem assim. E gostaria de dar um recado para as meninas, né? Mulheres, agradeçam mais, parem de reclamar menos, parem de se auto-sabotar. Vocês ficam se enganando, vocês podem muito mais do que vocês imaginam que vocês podem. Vocês não têm noção da força que vocês têm, tá? Então, liberte-se, vai atrás do sonho de vocês, que eu tenho certeza, se vocês acreditarem, vai dar certo. Perfeito. Bom, e obrigada a você também por ter acompanhado esse episódio do Tem Negócio. Na quinta-feira que vem, novas histórias por aqui. Até mais. Tem Negócio, podcast da Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Bora fazer juntos. Para não perder nenhum episódio, acompanhe pelo aplicativo Band Play ou siga Band News FM na sua plataforma de áudio favorita.